Opa, fala pessoal! Se você tem fundos imobiliários na sua carteira, ou mais especificamente o MXRF11, presta bastante atenção nesse vídeo aqui, porque eu estou vendo um grande desalinhamento das expectativas dos investidores. Por quê? Porque tem bastante gente aqui me perguntando, bastante angustiada até, sobre quedas nas cotações dos fundos imobiliários. O que está acontecendo? Então a gente precisa manter a calma e eu vou explicar todo esse ponto aqui para você para tirar essa angústia, tá? O investimento em fundos imobiliários, ele é muito interessante, embora possam haver problemas com alguns deles. E aí eu vou pegar o MXRF aqui como exemplo, até para a gente já fazer uma primeira grande lição rápida aqui. Se a gente olhar lá no Google, mesmo a cotação dele, olha só, em um ano, né, esse YTD é year to date, ou seja, desde janeiro até agora, desde o dia 2 de janeiro até agora. Uma queda de mais ou menos 4,58%. Obviamente isso é muito negativo. O investidor ele olha e fala, poxa, está caindo, e agora? Estou perdendo meu dinheiro? Então, primeira coisa, né? Óbvio que não é bom quando o seu fundo imobiliário cai, só que não olhe só a cotação, tá? Quando você olha aqui no Google, ele está falando só a cotação, o preço lá na Bolsa de Valores. Por que que a gente não pode olhar só isso? Porque os fundos imobiliários, principalmente os fundos de papéis como esse, pagam muitos dividendos. E aí quando você entra dentro do site do Investidor 10 e você consegue ver aqui mais detalhes sobre ele, tem essa cotação ajustada aqui. O que é isso? Já está contando tanto a cota quanto o dividendo. Então, mesmo que a cota tenha caído mais ou menos 4,5%, né, como eu já te mostrei aqui, se a gente pegar uma janela de um ano, teve se juntando valorização ou desvalorização, então juntando cota mais dividendo, houve uma alta de 6,94%, tá? Então, quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, ou mesmo de tijolo, não dá para esquecer o dividendo nessa conta, tá bom? Mas beleza, você deve estar se perguntando, pô, Ricardo, mas 6,94% não é lá grandes coisas. Em um ano, não é tão bom assim, a gente tem investimentos melhores. Sim, concordo. Mas aí a gente vai entrar um pouquinho mais dentro dessa situação e vamos falar sobre isso, porque, como eu falei, é um desalinhamento de expectativas, né? Me preocupa muito que tem muitos investidores, até mesmo iniciantes, que compram um fundo imobiliário e acham que ele só vai para cima, né? Ou seja, esquece um pouco que alguns fundos têm risco, né? E qual o risco? Né? O risco não é risco de queda, de perder todo o dinheiro, não, mas risco de alguma possível desvalorização ou mesmo não ter aquele retorno que você queria. Então vamos para a prática aqui? Vamos falar do MXRF como esse exemplo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem que cair mesmo, tá bom? Por quê? Porque está caro. Né? Eu já participei de alguns podcasts e aí o pessoal sempre me pergunta do MXRF, aí fica parecendo que eu sou hater, né, do fundo. Mas não é isso, é porque quando ele está caro, a tendência é mesmo de queda. Eu até participei do podcast dos Gêmeos, né? Pode ver, olha, foram 11 meses atrás, né? E eu falava justamente isso. Até o pessoal que fez um corte colocou aqui. É muito provável que o MXRF vai cair. Né? Eu já vinha falando isso há bastante tempo e isso tem que acontecer mesmo, porque quando um fundo de papel está sendo negociado acima do seu preço sobre valor patrimonial, é porque ele está caro. E aí existe uma tendência clara de reversão à média. O preço justo do MXRF hoje não é 10,01, né? Essa é a cotação que está lá na bolsa. Mas veja que o PVP dele está 1,03, ou seja, ele está 3%, né, que o 1 seria o valor justo, o 0,03 é que ele está acima, ele está com ágio, então ele está 3% mais caro do que o valor patrimonial dele, ou seja, do que seria o seu valor justo. Então, na essência, que a cotação do MXRF devia estar mais ou menos R$ 9,70. E esse dividend yield, veja que mesmo ele caro, o dividend yield está bom, está 12,49. Só que se você comprasse pelo valor justo, que é algo em torno de 9,70, esse dividend yield aqui devia estar quase na casa dos 13%, tá? Então, primeiro ponto, tem que cair porque está caro. Quando a gente olha o fundo de papel, tá? Não fundo de tijolo, mas fundo de papel, essa métrica do PVP, ela é muito fiel, né? Ela é muito verdadeira. Então, assim, é o que eu costumo falar. Se você compra um fundo imobiliário de papel acima
do seu PVP, você está comprando caro. Por quê? É bem possível que em algum momento ele vai reverter a média, vai chegar mais próximo de 1. Quando eu falava isso nos podcasts, o pessoal ficava às vezes meio chateado comigo. Ao mesmo tempo que se a gente for pensar que de um ano para cá o MXRF caiu só 4%, eu acho que caiu até pouco, tá bom? Então assim, você como investidor não tenha grandes preocupações se você acaba vendo uma queda do seu fundo preferido. Né? Você precisa entender se você não pagou caro nele. Né? Então o MXRF, poxa, está pagando excelentes dividendos, mas a cota não vai subir e provavelmente ela até vai cair um pouco mais. E aí eu vou te mostrar na sequência também, que está sendo muito falado esses dias, que nesse fundo MXRF, por exemplo, ele teve alguns calotes, tá? Então assim, a gente não pode achar que a gente vai comprar um fundo imobiliário e ele está imune de problemas, ok? Eu vou te mostrar isso aqui na prática, mas antes eu quero até comentar com vocês que assim, essa é a segunda grande crítica aos investidores de MXRF, não é nem ao fundo em si, mas é como a fama que ele teve, como os investidores olham para esse fundo. Então assim, qual que é meu ponto aqui? Não considero o MXRF11 o fundo mais seguro da nossa bolsa, tá? Não considero ele high grade. Eu considero o MXRF11 como um fundo middle risk, ou seja, ele é um risco médio. Então qual que é o problema aqui? A sua expectativa quando você compra. Se você compra esse fundo com uma expectativa que ele é o mais seguro, super tranquilo, nunca vai me dar dor de cabeça, você está comprando errado. Por quê? A classificação desse fundo dentro da sua cabeça, ela está errada, porque ele é um fundo middle risk. Então, para ele conseguir um retorno um pouquinho maior, ele tem algumas operações lá dentro que são mais arriscadas. E algumas delas, inclusive, já deram calote. Né? Quer dizer que você vai perder todo o dinheiro? Quer dizer que esse fundo vai chegar a zero? Não, não é isso. Mas quer dizer que talvez o dividendo caia um pouquinho, talvez haja uma desvalorização da cota. Isso é normal. Um fundo meio risco, né, o middle risk, é normal ter algum tipo de flutuação. Hoje em dia, o MXRF ele já é muito melhor do que ele já foi antigamente. Né? A gente pode até comentar sobre isso e eu vou deixar um outro vídeo aqui para você dar uma olhada, que é esse daqui, ó, que eu falei sobre alguns fundos de papéis, também já tem algum tempo atrás, eu vou deixar no card ou no final do vídeo, porque eu fiz esse gráfico que mostra uma escala de cores de quais são os fundos mais seguros para os mais arriscados. Veja que os verdinhos são os mais seguros, os laranja são os meio risco e os vermelhos são os mais arriscados, tá? Mas depois você assiste esse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor. Agora vamos olhar na prática os calotes, os problemas que o MXRF11 está tendo. Para isso eu vou entrar no relatório gerencial. Isso aí você pode procurar no Google mesmo, né? Se você procurar MXRF11, relatório gerencial, você vai achar o PDF igual esse daqui que eu já estou mostrando aqui na tela para você, tá bom? Inclusive qualquer outro fundo imobiliário, se você digitar lá o nome do seu fundo mais relatório gerencial, você vai encontrar. Qual que é o ponto aqui? Algumas coisas importantes para a gente comentar. Primeiro, o que eu quero falar com vocês é a composição do fundo, tá? Vou até colocar aqui, ó, o MXRF ele mudou um pouco o PDF de apresentação, achei que ficou até bem bonito, mas veja, por que é importante a composição? É o que eu sempre falo, você precisa saber o que tem dentro do seu fundo imobiliário, tá? Então você consegue ver isso pela composição. Então veja, 77,4% do fundo é composto por CRIs. CRIs é aquele título de renda fixa lastreado no mercado imobiliário que a maioria dos fundos de papéis tem. Mas veja, o MXRF não é 100% CRI. Então, quando você for comparar ele com outro fundo imobiliário, você tem que entender que ele tem uma característica diferente. E provavelmente ele tem essa outra fatia de quase 20% ou 30% em algo provavelmente um pouquinho mais arriscado, tá? Porque os CRIs, eles tendem a ter uma previsibilidade maior. Então vamos ver qual que é o restante da composição do fundo. Ó, 12,9% são outros FIIs, tá? Então ele faz uma gestão ativa também com outros fundos. 5,2% está em caixa, então essa parte aqui está bem segura, e 4,5% está em permutas, que essa parte já é mais arriscada. O que é a permuta? É quase um desenvolvimento imobiliário, né? Então ali está envolvido com obra, vai demorar para receber esse dinheiro, então sempre que é uma permuta tem um pouquinho mais de risco. Então é por isso que esse fundo aqui, ele tenta entregar um retorno tão grande, porque ele tem algumas operações um pouquinho mais arriscadas. E é isso que eu falo, se você pegar esse fundo, ele já é muito histórico. Desde lá de 2018, por exemplo, ele era um fundo
que tinha uma característica de quase alto risco. E aí ele está mudando esse portfólio aos poucos. Nesse momento ele já não é mais um fundo de alto risco, mas eu acho que ele ainda não é o fundo mais seguro da bolsa. Então se você compra ele, você tem que entender que ele é um middle risk, tá? Se a gente até descer aqui, a gente vai conseguir ver esses problemas que o fundo tem, né? Eles colocam aqui, ó, se você descer, ele vai falar de alguns fundos que estão com algum tipo de calote, algum tipo de problema. É óbvio que eles colocam aqui de um jeito mais tranquilo, com um certo eufemismo, né? Por exemplo, ó, CRIs com histórico que já influenciaram os fluxos de pagamento, ou seja, o fluxo de pagamento foi quem não pagou, né? Então, por exemplo, a gente vai ver alguns CRIs já históricos, né? Por exemplo, esse CRI Arte, o CRI Esser, olha só esse aqui da Urbiplan, já desde 2018 que eles carregam um problema com esse CRI. Então, assim, o que é isso? O CRI é alguém que não pagou. Ah, então esse fundo é uma porcaria, calote, vou vender? Não é isso, mas você tem que entender que em alguns momentos pode haver esse problema. Mas como eu disse, eles já mudaram muito o portfólio. A notícia negativa é que houve um calote da Arquiplan e esse é recente, tá? Veja que ele só representa 0,78% da composição total do fundo, né? Então isso é positivo. É negativo ter um calote? Sim, mas é menos do que 1% do fundo. Obviamente tem as garantias, né? Tem até as fotos aqui do imóvel que está sendo construído, que seria aqui o devedor desse CRI. Então, assim, é negativo? Com certeza, tá? A diversificação da composição do portfólio vai ajudar isso, né? Porque só 0,78% nesse CRI especificamente. Então, qual que seria o problema? O problema seria se outros CRIs começassem a dar um calote em escala. Não parece ser o caso, mas sim, é um problema. Então pode ser que o pagamento do dividendo caia um pouquinho, a cota cair lá na bolsa é natural, tá? E é até previsível que isso aconteça mesmo. E a grande lição aqui é que você tem que entender aquilo que você está investindo pela composição. Você tem que dar uma olhada também na comparação com outros investimentos, né? Como eu falei, esse aqui é um middle risk. Se você quer aqueles fundos mais seguros, os high grades, não é esse, tá bom? Muita gente fala aqui na internet, é uma baita de uma oportunidade de comprar porque a cota caiu um pouquinho. Não acho que é uma baita oportunidade, primeiro porque eu acho que ainda está acima do seu PVP. Segundo, porque eu nem acho ele o fundo mais seguro, né, da bolsa para eu comprar. E entre os middle risks, eu acho que a gente tem outras opções com mais upside, com mais potencial de crescer, tá bom? Mas deixa aqui embaixo o seu comentário e eu te convido também a entrar na minha newsletter, tá bom? Vou deixar o primeiro link aqui embaixo na descrição com a newsletter. O que é isso? O link para você entrar no meu grupo de e-mails. Eu mando conteúdos gratuitos por e-mail também, além desse vídeo aqui no YouTube, beleza? Já te convido. O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.